baixa autoestima, brigas, farpas e competição. Afinal, vamos falar sobre a competição no mundo gay? Um podcast feito por 2 psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita viadagem. Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Pod Gay. Um assunto que dá o que falar, hein, amigo? Dá o que até falar. Até respirei fundo, que hoje prevejo. Você prevê? Brigas? Prevejo. A gente vai competir um com o outro aqui? A gente tem competido bastante nesses episódios, né? A Você senhora já acha? Eu acho que você já ganhou o prêmio de gay careta. Tá tudo bem, eu deixo tu pegar essa Careta? Não, primeiro que quem que fala gay careta, assim? Você tá em que ano? Pra tu ver, é que eu tive que encontrar um termo que fosse compatível com linguagem que tu possa entender, amigo. Desculpa. É porque você tá tão atrás e eu tô tão à frente, entendeu? No tempo, entendeu? Que aí você não consegue capturar. E nesse clima gostoso a gente vai falar hoje sobre a competição no mundo gay. Que, aliás, é uma coisa que as pessoas falam bastante e que eu vejo bastante e que eu sinto que nas redes sociais isso tem se intensificado, né? Mas é um tema bem legal e é um tema que eu acho que abrange muita coisa sobre os gays, e eu sinto que isso traz uma janela que a gente pode abrir e que eu acho que vai falar muito sobre as relações que a gente tem e o sentimento de solidão que a gente tem no geral, sabe? Porque a gente nasce, a gente fica no mundo heterossexual, a gente se sente deslocado, mas com a expectativa de que em algum momento a gente vai entrar ali na comunidade LGBT, a gente vai ter amigos gays, e aí é uma competição, é um climinha. E não é aquela coisa, não é tão legal assim. Tem mais batalhas a serem vencidas. É um pouquinho frustrante, né? Mas eu acho importante a gente falar sobre isso e tentar entender, né? Será que todos os gays são competitivos? Será que todo mundo se compete nesse mundo? Eu e o Jonas, sim. Mas será que todos os outros competem? Como é que faz, né? Tipo, e assim, sempre uma troca de farpa, né? Tipo, sempre um deboche. É um assunto, É um né, amiga? shadezinho. É um shade. A senhora se considera competitiva? Não, antes da gente começar, me fala como é que tu tá. Tá tudo bem com a senhora? Deixa eu te falar uma coisa. Teve um menino que... Fala. É porque você não tem acesso ao Instagram do Pod Gay, né? Mas teve um menino que mandou por três semanas consecutivas falando que a gente enrola demais pra começar o episódio e que ele só permanece porque ele gosta muito do episódio. Mas ele fala, vocês têm que ir mais direto ao ponto. E ele, tipo, deu discurso. Eu fiquei, tipo, é só passar, gente. É só passar. Se você Não passa, não. Não passa, não. Isso faz parte da introdução do episódio, porque não é assim. Se a gente começa o sexo, a gente já começa metendo, não começa metendo. Tem um beijinho, tem um aquecimento. Tudo precisa de um aquecimento. Tudo precisa de um aquecimento, inclusive este episódio. E já aproveita e já compartilha nas redes. Manda pros seus amigos, manda pro boy. Sabe? Vai se aquecendo, vai relaxando, porque assim, hoje vamos hablaremos, e antes eu quero saber como é que tu tá sim, e vou enrolar mais um pouco pra começar esse episódio. 25 minutos de tá tudo bem. Vai! Mas compartilha esse episódio pra dar um shade, entendeu, né, galera? Tipo, dar um shade. Mas, cara, inclusive, eu vou falar assim que a gente tá bem. Eu quero falar da minha... O podcast é nosso, uai. Exatamente, o que é isso? Tudo bem Se que quiser as pessoas falar. precisam ouvir. Não fala assim, amigo. As pessoas têm que ouvir, né? Ele é feito em comunidade, mas a gente tá gravando enquanto essa bagaça. Se eu não puder falar que eu tô bem, perguntar como é que você tá, qual é o sentido? Qual que é o objetivo? Na verdade, é só pra isso, né? Eu tô bem cansado. Deixa eu pensar se tem acontecido alguma coisa na minha vida essa semana. Não aconteceu absolutamente nada, só trabalhei que nem uma cadela. Eita. Mas eu vou... Da patinha, deita e rola, eu amo. Mas eu tô na minha reta final pras férias. É isso mesmo. Inclusive, eu até te avisar, tá? Que a gente tem que rever a programação do Pod Gay, porque em setembro eu vou tirar férias. Vocês já viram, né? Já começou com história. Lá vem. Como é que é? Não, pensaremos algo. Pensaremos algo sobre, amigo. Pensaremos, não tá querendo que eu tire férias? Vocês estão vendo, né? Psicólogo que não quer a saúde mental do outro, então tá. Mas eu tô bem sim, e você, amigo, como é que você tá?
Olha, eu tô bem. Falou férias, me deu gatilho. Saudade de férias. Quanto tempo você não tira? Eu tô bem, cara. Ai, sei lá, 4 anos, a louca. Cara, mas Não. faz A 4 última vez que eu anos. tirei. Faz 4 anos que eu não tiro férias de mais de uma semana, sabia? Não, então, eu só tirei. Eu só tiro férias, na verdade, deixa eu ver. Mas acho que as últimas férias que eu tirei foi quando eu fui pro Peru, em setembro do ano passado. Vai fazer um ano agora. Tantas Babado, piadas, né? né? Tantas piadas que Não, vem na minha mente. nossa, não, eu chorei bastante no Peru. Risos. Ai, como são engraçados. É... Eu tô bem, eu tô animado. A gente grava nas sextas-feiras, até desfocou aqui minha câmera que não deu certo. A gente grava nas sextas-feiras, né, amigo? Então, assim, Tá eu tudo bom. sempre chego pro podcast, nesse ritmo de festa, animado. Eu não tento, eu tenho uma regra pessoal, já falei isso aqui, que eu me proíbo de ficar triste nas sextas-feiras. Então, hoje eu tô bem. Eu sempre vou chegar no podcast bem. Provavelmente cansado da semana toda, mas eu estou bem. E final de semana tá aí, né? Tá chegando, uma amiga tá de aniversário, teremos rolezinhos, devo ficar bem louca, beijar a boca de um desconhecido, essas coisas básicas. Eu vou pra Socorro. Pra quem conhece. Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar. Tá precisando mesmo, amigo. De socorro, tô. Eu vou. É uma cidade aqui. É uma cidade aqui no interior de São Paulo. E aí eu vou pra uma casa que os amigos do meu boy alugou. Uma casa. Não! O que acontecerá nessa casa? Não, pior que são todos amigos héteros, casados com filhos, vai ter criança, entendeu? Então, é outro rolê. Que horror! É socorro legal. mesmo, só socorro. É legal, vai ser Socorro legal. deles. Vai ser Não, legal. é legal. Não, acho que concordo, mas... Desconectar. É assim que tu vai passar as tuas férias, numa casa cheia de criança. Não, as férias eu vou passar no Nordeste. Se alguém souber de Tudo surubas em Nordeste... Se alguém... Deixa abaixo. Deixa Banheirões em Nordeste. E a gente falando como se o Nordeste fosse um estado, né? Tipo, para ali... eu vou Não. pra Porto de Galinhas. Mas eu vou fazer outras cidades também. Você sabia que o Nordeste é o maior, em termos de estados, é a maior região brasileira? E quantidade de estados? Aham. Quantos estados tem Nordeste, Lucas? Vai se fuder. Tem... 12? 12. Meu Deus! Não, maluca! 7? São 9. Quase, vai. Isso é geografia básica, amigo, por favor. Não me faz te perguntar quais são os estados do Nordeste. Não, eu sei, mas melhor deixar abaixo, porque a gente vai falar hoje sobre competição e aqui não é fazer uma competição. Aí. Vamos ver quem vai acertar mais. Fala. Não. Mas hoje, nossa, o menino que mandou mensagem pra gente falando que a gente enrola, ele vai esse episódio ele não vai ouvir. Esse episódio ele não vai ouvir. Deixa eu te perguntar. Um beijo. Essa introdução toda foi pra você. A shade. Não, é isso. Não, você vai me julgar, vou julgar também. O que é isso? E é o episódio. Deixa eu te perguntar. A senhora é uma pessoa competitiva? Não. Assim, papo reto. Só entre nós dois aqui, a audiência. Não, eu sou zero competitivo, assim. Não, sou zero competitivo. Aí competindo, olha só, querendo competir. Você é pra caralho, né? Você é muito. Não. Cara, você é muito. Você é a pessoa mais Eu. competitiva que eu conheço na minha vida. Então você conhece poucas pessoas, porque olha, tem uma galera aí que me ultrapassa fácil. Eu acho você competitiva, eu acho você... Eu acho que a senhora é cheia de shade. Eu acho que você é essa pessoa. Eu fiz esse episódio pra você, pensando em você. Eu tenho certeza disso. Foi tão indireta que eu bolei aqui, mas como a gente tá falando, vai ser direta mesmo. Assim, eu acho que eu já fui mais, tá? Isso é uma coisa bem interessante, assim, porque na minha vida, eu fui uma criança bem competitiva. Eu fui uma criança viada que sofreu bullying por um cacete, né, Lucas? Então, competir na época da escola
Era a minha forma, assim, de ter a minha dignidade e o meu triunfo de volta. Ah, interessante isso. Porque É, né? ao contrário de mim, que eu adotei outra estratégia, que foi não competir, fugir de competição. Eu acho que adotei a postura contrária. E aí eu era tipo, ao invés de eu competir, eu comecei a ter. Sabe quando você fica, tipo assim, de competição? Por exemplo, eu gostava muito, quando era criança, de jogar futebol. Muito. Só que o clima, assim, clima competitivo também entre hétero no futebol também ultrapassa, né, o bom senso. E aí, eu, tipo, sabe quando você, não é isso, me sentia muito mal, eu comecei a me sentir, tipo, muito inseguro, enfim, eu acho que isso me fez me sentir muito deslocado, e aí eu vazei, sabe? Por exemplo, foi um dos pontos. Também de qualquer coisa que eu tenha que fazer, que seja. é, Na verdade, isso mudou muito, assim, nos últimos anos, mas até pouco tempo, qualquer coisa que eu tinha que fazer, tipo assim, não necessariamente uma competição, mas até mesmo de vou fazer alguma coisa e alguém vai me observar fazendo essa coisa, eu já me sentia inseguro, sabe? Então, eu acho que isso tudo me provocou uma insegurança muito grande, sabe? Então, você, por exemplo, foi pro combate. Eu fugi dele. Eu fugi muito tempo do combate, sabe? É, mas depende do tipo de combate, porque tem isso também, né? Eu não sou uma pessoa competitiva em absolutamente todas as áreas da minha vida. Eu percebo que em algumas áreas específicas isso ficou mais forte. E em áreas onde eu sabia que eu já ia perder, eu nem entrava em discussão. Porque, por exemplo, em época de escola com os meninos, eu não ficava tentando. Eu não era muito competitivo com esportes. Mas em sala de aula eu era bastante. Nerd, né? Bem nerd. E acontece bastante também, né? É muito clássico do menino gay que não é bom no esporte, então ele foca muito na escola, na faculdade, no trabalho, porque é onde ele sente que se garante, né? E onde ele tem aprovação ali, onde ele ganha, né? Eu era muito ruim na escola, eu era muito ruim Eu era até consideravelmente legal nos esportes, mas aí esse clima de competição me afastou, sabe? É, isso é uma questão, né? Porque eu não acho que muitos gays sejam ruins nos esportes. O que eu acho que acontece é que, na maior parte, os esportes são em grupo. E nós vemos de uma educação, de uma geração que divide bastante, né? Então, meninos de um lado e meninas de outro. O que acontecia muitas vezes era que, para nós, homens gays, estar na presença em grupos com outros meninos, outros homens, é sempre desafiador, porque normalmente somos nós contra eles, né? Mesmo Sim. dentro de um time. É, é como se eles. Nossa, eu era tipo. Aquela clássica também coisa de ser o último a ser escolhida, as pessoas acharem Última a ruim ser que eu tava no escolhida. time, né? E Aham, às vezes por nada, simplesmente por nada, sabe? Porque eu era diferente, porque ninguém tinha amizade comigo, né? exatamente. Então, somos realmente ruins nos esportes? Não acredito nisso. Se esse fosse o caso, nós não veríamos tantos gays hoje aí praticando atividade física, se exercitando. A questão não é o esporte. Nas Olimpíadas, que a gente teve aí Nas muitos gays, Olimpíadas, né? LGBTs, né, no geral. Não. Porra, A questão animado. não é isso, assim, fala muito mais sobre o ambiente do que necessariamente sobre uma capacidade nossa física de desenvoltura, de ter habilidade com aquilo, né? É E acho que verdade. essa é uma questão importante, porque a competição entre gays, ela começa um passo antes que se diz que fala sobre a nossa competição como homens, entre homens. Hum, Homens são pessoas bem competitivas, porque a masculinidade, ela passa por esse recorte da competição, né? De provar que eu sou melhor, que eu sou bom, que eu sou o alfa desse grupo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? Que eu sou fodão, que eu pego mais mulher, que eu tenho o melhor carro, que eu tenho mais poder. Sempre a partir disso, né? Como se fosse um animal, né? Então, Tipo, numa matilha, eu tenho que ser o é, que lidera, né? é isso, né? Sempre testando para ver quem é o mais forte. A competição, ela passa pela masculinidade. E no meu palpite, assim, eu acho que nós gays, homens queer em geral, né, gente? Mas assim, falando sobre aqui entre gays, tem uma coisa que é tipo, muitas vezes nós
Parece que nós ficamos com as feridas e as dores de já termos nos sentido perdedores muitas vezes, sabe? De não poder, de que eu não vou conseguir, o sentimento de humilhação de ter perdido, porque esses rapazes são mais fortes, porque eles são mais engraçados, né? Então, quando a gente cresce e chega na vida adulta, nós encontramos uma comunidade de homens gays onde todos carregam uma ferida profunda, assim, de vergonha por terem estado nesse lugar de fracasso de alguma forma, né? E se a gente pensar isso, é bem louco, né, Lucas? Porque eu acho que muitas das pautas da nossa comunidade geram em torno disso. A história do padrão, de querer ser desejado, de lidar com rejeição, de vergonha na hora do sexo, né? Do apego que nós falamos na semana passada, de se envolver ou não afetivamente com outras pessoas. Tudo que parece que mexe nesse lugar, nessa feridinha, assim, de me sentir fracassado, de me sentir como se eu perdisse, se eu não fosse bom o suficiente. Inclusive eu tava lendo, porque é um livro tão clássico da psicologia gay, só que eu esqueci o nome, eu tô tentando procurar pra ver se eu acho, mas ele fala, eu tava lendo ele ontem, e ele O Autoestima? Este Não. livro é gay? Ele é em inglês. O The Velvet Rage. Isso, The Velvet Rage. E aí ele fala uma coisa babado, muito... gente. Esse livro é babado. E é gostoso, assim, de ler, eu acho que é uma coisa, assim, para todo público, tá? Não é específico para profissionais. E quem tiver condições aí, compra. Só que ele só tem em inglês, né? Eu acho, não tem tradução para português. Não tem tradução para português ainda. E tem uma coisa muito legal que ele fala, que o autor fala, é que homens gays, grande parte de nós, muito marcado pelos sentimentos de vergonha e de raiva, que são dois sentimentos que a gente não consegue lidar com eles durante a nossa vida. Então, a raiva, a gente foge dela por muito tempo, sabe? Porque a raiva da gente não conseguir se sentir incluído, de quando a gente vai pro futebol é o último a ser escolhido, de quando tá todo mundo vivendo uma vida e a gente não. E a gente começa a não tolerar a frustração. Isso a gente leva pra vida adulta. Então, quando a gente começa a lidar com, por exemplo, você tem um cargo de gerente e aí você começa a lidar mal com quem ele tá respondendo a você, ou de um relacionamento, ou da sua família, você começa a lidar e a se proteger pela raiva, sabe? Porque você sente a raiva e também a raiva serve para você impor o que você talvez não consiga ou não tenha autoestima para impor. E o sentimento de vergonha é porque o tempo inteiro a gente foi ensinado a ter vergonha, né? Tipo, vergonha de quem você é, vergonha da sua sexualidade, né? Porque tem essa competição entre homem, o mais afeminado ele é o motivo de vergonha, o motivo de chacota, aquela coisa clássica que provavelmente todo mundo passou. E quando a gente cresce, a gente carrega esse sentimento de raiva e de vergonha que a gente esconde e não sabe lidar. Então, às vezes você tem 40 anos de idade, 30 anos de idade, e mesmo assim você não lida com o sentimento de raiva e de vergonha, porque você nunca parou para confrontar. Ou você guarda e chega um ponto que explode, né? Ou você começa a atacar isso para as pessoas sem motivo algum, de uma forma que não vai resolver. Então, você não processa esses sentimentos, né? E isso acontece bastante entre nós. A comunidade, a gente começa a se criticar, começa a atacar raiva, começa a querer envergonhar também o outro para se sentir melhor, porque isso vai fazer com que a gente consiga pelo menos se sentir amado e desejado, ou pelo menos seguro perto de outros homens gays. Então eu sinto que também é uma forma de homens gays conseguirem lidar com essa raiva e atacarem outros homens gays, sabe? Então eu sinto que a gente precisa... E é uma coisa que vocês falam muito também ao longo do Pod Gay, que é sobre o sentimento de vergonha. E como a gente não lida com isso. E é o sentimento de vergonha junto com a raiva, né? Cara, é muito... E acho que inclusive foi o que me deu a ideia de trazer essa pauta hoje, porque é muito visível o quanto que... E eu não tô generalizando, tá? Não são todos, mas que grande parte dos homens gays não sabem lidar com o sentimento de raiva, sabe? A gente fica... É como se fosse uma panela de pressão. E quem tá vendo de fora acha que você do nada explodiu. Mas não é que do nada você explodiu. Você tá, tipo, muito tempo aguentando coisa, sabe? Muito tempo aguentando coisa calado. Então, chega um momento que você explode, sabe? E aí você fica sensível. Eu tenho um paciente que tava dando um exemplo que é muito legal.
Eu acho que também juntou muito para eu conseguir criar essa pauta. Mas ele tava falando que ele mora numa cidade onde não tem um cenário LGBT muito forte. Ele não tem muitos amigos gays, sabe? E ele tem um conhecido, ele tem uma prima que é lésbica e tem um amigo, e o melhor amigo dela é gay. E aí ele percebe que esse melhor amigo da prima, ele fica o tempo inteiro, tipo, de shade, sabe? Tipo, ele é a única pessoa de aparelho lá sei lá, tipo, no rolê. Aí ele começa a falar, ai, mas quem usa aparelho por muito tempo é um absurdo. Às vezes chega pra ele e fala, ó, se o dentista não tem... É burra, como é que é? Porque você tá de aparelho, esse negócio... Sabe, tipo, começa a jogar shade indireta e direta também, né? E começa, tipo, a criticar a pessoa, a criticar meu paciente, né? E por zero razão, sabe? Por zero razão. E fica essa troca de farpas, sabe? E, porra, se você já tá numa cidade onde tem um cenário LGBT que é fraco, onde você já não tem muito apoio, onde você se sente vulnerável, por que dois gays não se juntam e fazem uma amizade, uma aliança? Ou pelo menos uma tolerância? Porque eu entendo também que você não é obrigado a ser amigo de todos os gays. Mas é isso, a gente Cara, prefere, assim... sabe, trocar farpa, porque é isso, a gente se Mas sentindo raiva e taca um no outro. exatamente, né? Não é que a gente prefere, assim, eu acho que é um lugar conhecido. É um lugar conhecido, né? Todos nós, eu tenho vários pacientes, assim, que é muito interessante. Os meus pacientes que sofreram pouco bullying na época de escola foram pacientes que presenciaram outros meninos sofrendo bullying, sofrendo homofobia, e por terem essa visão externa, muitos acabaram se fechando ou desenvolvendo comportamentos mais heteronormativos para serem incluídos socialmente. E eu acho que muitos gays acabam fazendo isso, né? A gente sofre tanta lapada, que eventualmente quando a gente chega na vida adulta e vê um outro gay, é instintivo de zoar e de debochar daquela pessoa, porque se eu debochar dele, eu diminuo as possibilidades deles debocharem de mim, né? Uma antecipação, né? Tipo assim, eu já vou tacar o shade pra eu não ser a vulnerável, a vítima da vez. Exatamente. E eu acho que muitos gays fazem isso tranquilamente, assim, eu vou debochar, vou fazer piadinha, vou atacar, é isso, vou atacar antes que me ataquem, porque se eu fizer as outras pessoas rirem, se eu desestabilizo a outra pessoa, eu dificilmente vou fazer com que vou me colocar numa posição vulnerável, né? E isso é muito característico, e eu acho que isso que você está trazendo da vergonha e da raiva é muito real, porque assim, essa é a base do bom menino, né? Por que bom menino? Né? Porque o bom menino é essa figura que não sente raiva, que é bonzinho com todo mundo. Legal com todo mundo. Que é o legal, que é galera, sabe? Chata pacas, assim, vai se fuder, tipo, sabe? Isso tem sido... É muito legal a gente estar trazendo isso, Lucas, porque isso tem sido uma das minhas pautas mais atuais, assim, em terapia, na minha terapia, e na terapia com vários dos meus pacientes, que é essa coisa de sair de um lugar de bom menino infantil e se tornar homem. E um homem adulto, né? Não um homem nesse aspecto estereotipado do masculino, assim, mas o homem como essa figura adulta, né? Ser homem é saber lidar com a raiva. É, às vezes, ter que bater na mesa e falar, não gostei, não vou admitir que você faça isso, e por que você está fazendo piadinho com a minha cara? O caso do teu paciente, né? Se alguém vir e vem falar do tratamento, de um tratamento para mim, por exemplo, eu vou virar e falar assim, Gato, eu te perguntei alguma coisa? Tipo, por que tu tá falando disso? Por que tu estás me falando disso? E é muito curioso, porque também tem muitas pessoas que querem sair do bom menino, só que elas hipercompensam isso sendo o mau menino, né? É exatamente isso, que é ficar, tipo assim, jogando shade, igual, tipo, esse caso que meu paciente relatou. Então, tipo assim, aí a pessoa percebe, putz, eu tô sendo legal demais com todo mundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ser chato, eu vou implicar com as pessoas, eu vou... Só que
E aí você tá virando escravo de uma outra lógica que não vai fazer bem pra você. Você não vai estar se protegendo. Muito pelo contrário, você vai estar se colocando ainda mais vamos dizer, risco, sabe? Ainda mais sozinho. Quem quer ser amigo de uma pessoa que fica o tempo inteiro tacando shade? Quem quer ser amigo de uma Quem pessoa que quer fica o ser tempo inteiro amigo? competindo? É isso, tipo, quem quer ser amigo de alguém que tá o tempo inteiro, assim, Se relacionar. ameaçando as outras pessoas, sabe? Se É o ó, relacionar, gente. né? Até porque num relacionamento isso ainda fica mais evidente, relacionamento amoroso. Porque, imagina, você tá começando a namorar um cara que ele é competitivo, ele vai querer competir com você sobre trabalho, sobre roupa, sobre corpo, sobre amizade, sobre tudo. Ele fica insuportável. Então, e isso acontece bastante, né? E a gente precisa aprender que a gente não tem que olhar o outro homem e competir com ele. A gente tem que acrescentar. E não é uma utopia isso, é tipo, é a maturidade, sabe? É ser maduro, como o Diana falou. E é bizarro, assim, que a gente tenha que utilizar. E eu entendo que muitas pessoas utilizam isso, né? Como você falou, como uma forma de proteção. Tipo, não vou ser vulnerável. Vou primeiro, né, oprimir pra não ser oprimido. É aquilo que o Paulo Freire fala, né? O sonho do oprimido é se tornar o opressor, né? E é um pouco disso. Mas não é que é o sonho. E nesse caso eu não coloco que é o sonho. É tipo o sonho dele não é ser o opressor, é ser o... É seguro, é ter segurança, é ser aprovado. Só que aí ele entende que pra isso acontecer, ele tem que ser o cara que faz bullying, sabe? Ele tem que ser o cara que fica atacando shade. Ele tem que ser o cara... E eu acho que isso fica muito evidente nas redes sociais, amigo, porque, óbvio que isso acontecia antes, mas isso fica mais evidente ainda em redes sociais e ganha uma proporção ainda maior, né? Por exemplo, o Twitter. O Twitter é um lugar onde as pessoas... Cara, é bizarro. Eu lembro de uma vez que eu tava passando feed, e aí um menino postou, tipo, uma foto... Sei lá, tipo, acho que na lavanderia dele. E aí, tipo, tinha umas roupas brancas colocando pra secar, sabe? Tipo, era pra secar. E aí tinha umas roupas que estavam com mancha, sabe? Roupa branca, né, gente? Fica com mancha. E a galera começou, tipo, a criticar. Galera, assim, principalmente outros gays, começaram a criticar em massa ele. Tipo, zombar da cara dele. Eu fico, caralho, que porra de motivo é esse? Tipo, vai se tratar, gente. Você tipo, parou o seu dia pra humilhar uma pessoa que você não conhece porque ela fez mal? Não, porque ela postou uma foto que ela tava feliz e tinha uma roupa. Sabe? Tipo, parece que as pessoas, outros gays odeiam quando alguém, tipo. Obviamente, não generalizando, mas tem uma parte que odeia quando o outro, tipo, se sente bem, posta uma foto, tá feliz. Por isso que. E uma coisa que me incomoda muito. Eu vou ter muito cuidado em falar isso, porque, novamente, não estou generalizando. Mas eu sinto que quando uma parcela de gays vê outro gay conseguindo obter algum sucesso profissional, alguma visibilidade, cara, parece que odeia, sabe? Começa a massacrar. E aí quando vê, às vezes, e essas mesmas pessoas, quando vem um homem hétero, que às vezes é super escroto, mas ele tá, tipo, sabe, sensualizando ali, mesmo que ele tenha sido homofóbico ou machista algumas semanas anterior, fica tipo, tudo bem, ele é gostoso, o importante é que ele é gostoso. Mas o homem gay, que, tipo, tá fazendo sucesso e que tá, sei lá, ajudando a causa, ou pelo menos que tá fazendo sucesso por ele mesmo, sabe? Sem pisar em ninguém. Aí, tipo, todos os gays vão criticar em massa. Cara, e as pessoas não percebem que um simples tweet zombando alguém, isso reforça essa ideia que hoje você tá fazendo bullying. Amanhã é você que sofre com isso, sabe? É você quem sofre com isso. Então, a gente tem que entender que quando a gente critica o outro gay, quando a gente faz bullying contra o gay, e eu não tô falando de criticar a crítica construtiva, de apontar quando tá errado, não tô falando isso, tô falando de humilhar, fazer bullying. Quando a gente faz isso com outro gay, quando a gente tá fazendo com a nossa própria comunidade. E assim vale não só com gay, tá? É preconceito contra pessoas trans, com bissexuais, né? Pessoas não binárias. Quando a gente faz isso, a gente tá enfraquecendo a nossa própria segurança. Coloca isso na sua cabeça, sabe? Você não precisa passar a mão em todos os gays, em todas as pessoas LGBTs. Mas você precisa ficar calado de vez em quando. Às vezes fica calado, é só isso. Tipo... Isso é tão complexo assim, né? Porque eu fico pensando... Acho que muitos de nós já passou por uma situação de humilhação. Muitos de nós... A mãozinha. Mas você fez sem querer. Do nada. É que eu acho que tu fez assim no braço e daí ficou parecendo aqui.
Acho que muitos de nós já passou bullying e já sofreu. Sabe do quão difícil e doloroso é, assim, a experiência de ser humilhado e ridicularizado de alguma forma. Esse é o primeiro ponto. Então, não é um lugar novo e comum na vida das pessoas, como se elas não soubessem o quão prejudicial é lidar com um bullying, com um preconceito dessa forma. As pessoas sabem. Eu sei que você sabe. Eu sei que você que está nos vendo, nos ouvindo agora, sabe. Então, por que eu escolho fazer isso com outras pessoas? Que uma coisa, gente, assim, é brincadeira, sabe? Que nem a gente estava fazendo agora no início do episódio com o ouvinte que mandou mensagem no Pod Gay. É uma brincadeira. Humilhação. Agora, é uma brincadeira. É uma brincadeira, porque só ele vai saber que foi pra ele. Agora, outra coisa é quando eu pego e mando mensagem no perfil público de uma pessoa com um teor, assim, de desqualificar mesmo, assim, pra ser violento, sabe? Pra ser maldoso. Acho que isso, tipo, é uma coisa que eu não preciso apagar a luz do outro pra acender a minha. Inclusive quando você apaga a luz do outro, é o que eu tô falando, você está apagando a sua também. Para de ser burro. Exato. Bullying. Exato. Não, mas é uma questão séria, assim, porque, poxa, quem garante que amanhã ou depois não seja comigo? Quem garante que amanhã ou depois isso não volta pra mim? É mais fácil garantir que isso vai voltar pra você. Porque é isso. Volta, né? Até porque, amigo, tem um ponto também importante que a gente tem que falar, é que, e eu tô falando das redes sociais também, porque os algoritmos das redes sociais, eles também favorecem isso, favorecem o ódio. Isso não só específico com a comunidade LGBT, mas também com, no geral, a gente fortalece o ódio, a gente fortalece as tragédias, as notícias ruins. O algoritmo, ele favorece essa comoção, sabe? Por quê? Também não é porque o algoritmo ele vai lá e tipo assim, tudo que é ruim vou colocar. Não, tipo, cara, o algoritmo ele é pra você ficar mais tempo na plataforma. E as pessoas, a gente passa muito tempo engajado no ódio, engajado na surpresa, engajado nas tragédias. O ser humano passa muito tempo assim nessas redes. A gente foi manipulado também isso assim, muito tempo na história a dar palco e atenção para isso. Então, você vai passar mais, se as pessoas passam mais tempo olhando uma crítica, zoando e tal, é isso que o algoritmo vai favorecer. Então, e aí tem toda essa lógica que a gente vai entrando e vai mostrando ainda mais o ódio. Sendo que também, e agora vamos mostrar um pouco do outro lado, que tem muitos gays também que se fortalecem. Eu falo isso, eu vou usar o exemplo nosso, tá? Tem muitos gays que, tipo, estão compartilhando, estão apoiando a gente, o podcast. Pô, vocês estão ajudando o nosso trabalho, sabe? Porque vocês gostam. Então, tipo, isso, por exemplo, é uma coisa muito legal. E que talvez a gente valorize pouco também, sabe? Os algoritmos favorecem um pouco. Por quê? Porque é muito mais viral alguém que tá criticando a gente, por exemplo, do que alguém que tá falando bem. Então, tem em mente a gente ter essa lógica, sabe? E também a gente tem que pensar em outra coisa. Hoje, não só a comunidade LGBT luta contra si, embora seja muito, assim, evidente, minorias lutam contra si mesmas, né? A gente vive numa lógica hoje de sistema onde a gente se preocupa muito com o indivíduo, com a gente mesmo e com o nosso sucesso, como se tivesse sempre uma competição entre todo mundo. A gente está estimulado a competir profissionalmente com todo mundo, a odiar as pessoas, a gente se segregar. Porque é mais interessante, né? É muito mais interessante que os gays e os LGBTs estejam desunidos, criticando um ao outro, do que se a gente juntar para conseguir direitos. É muito melhor os trabalhadores estarem desunidos e cada um se odiando e competindo entre si do que lutar por direitos, né? Então, existe essa lógica também do sistema e até dos algoritmos midiáticos, né? De criarem essa divisão entre a gente. E a gente tá caindo feito bobo, sabe? A gente tá odiando um ao outro. E é isso que tá fazendo a gente separar, é isso que tá fazendo a gente, sabe, em muitos momentos regredir nos direitos. Enquanto a gente tá aqui debatendo, né, criticando o menino que posta uma foto, tipo, de boa ali, com uma camiseta manchada, os caras estão lá no Congresso querendo proibir casamento homoafetivo, sabe? Tipo, gente, acorda, sabe? Acorda. Ai, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, pelo amor de Deus? Cara, tem muito a ver. É isso.
a galera Onde não tu deposita a tua energia, né? E a galera não entende que é desse pouquinho em pouquinho que você vai construindo a história, que você vai construindo uma. Como é que se fala? Uma ação, sabe? É de pouquinho em pouquinho que as coisas vão acontecendo, sabe? Então, quando a gente cria essa cultura onde todo mundo se odeia, é tão melhor para eles, é tão melhor para quem não quer que a gente tenha direitos, para quem quer concentrar a renda, para quem quer concentrar os direitos, sabe? Então, galera, vamos pensar nisso, sabe? E tá tudo bem, você não tem que ser amigo, repito, você não tem que ser amigo de todo gay, você não tem que gostar de todo gay, você não tem que gostar de todo LGBT, mas às vezes ficar calado. Mas é Às sobre vezes. respeito, É, poxa. respeitar, é isso. Sabe? É sobre respeito. Acho que nós já fomos muito desrespeitados ao longo da vida e nós sabemos do como isso dói. E assim, a competição aparece bem nesse lugar, né? Num lugar de desqualificar o outro, né? Agora a gente acabou de sair das Olimpíadas, assim, e teve a oportunidade de presenciar momentos tão bonitos no esporte, né? Como na ginástica, por exemplo, né? Das duas atletas norte-americanas, né? Se ajoelhando, né? E venerando a Rebeca Andrade, que recebeu o primeiro lugar, o ouro, né? Num sinal de puro respeito, assim. Elas estavam competindo sangue no olho na quadra, mas depois que saiu o resultado, a gente poder respeitar isso, né? Não, eu não preciso diminuir a outra pessoa. E assim, né, Lucas? Eu fico falando, pensando aqui do quanto que a gente até gravou isso num episódio recente sobre inveja, né? Porque se eu sinto tanta raiva e se eu sinto tanta vergonha, quando eu vejo um boyzinho, um outro gay que tá lá super feliz vivendo a vida dele, vem um sentimento assim de tipo de que ódio Hum, isso, por que né? não eu? Por que Por que ele? não eu? Por que Por que ele? ele? Né? O que É. que ele tem que eu não tenho? Tipo, às vezes ele às vezes ele é uma pessoa mais legal, desculpa. Às vezes ele tá mais focado no dele, né? Simplesmente. Às vezes ele tá mais focado no dele, né? Porque, por exemplo, esses dias tu postasses um. Tava me lembrando agora. Esses dias tu postou um. Acho que foi algum story, acho que foi um Reels. Eu não lembro exatamente do que foi, mas tu estavas falando sobre autocuidado, sobre academia, sobre corpo. E daí um comentário me chamou muita atenção, assim, que um rapaz falou. É isso. Ou, como é que ele disse? Ou eu encontro uma maneira de me empoderar, ou eu paro de dar desculpas e vou cuidar do meu corpo. E daí aquilo me pegou muito forte, assim, porque nesse mundo de competição, nesse mundo de desejos de ser aprovado, de ser benquisto por outros gays, não tem meio termo, sabe? Ou eu faço alguma coisa por mim, ou eu começo a me mobilizar e me mexo, ou eu sempre vou ficar incomodado e insatisfeito e vou criticar outras pessoas que fazem o mesmo, né? Porque é muito comum, por exemplo, gays que não se preocupam com a saúde, que não cuidam, que não praticam atividade física por preguiça, né? Porque não querem, porque não se esforçam. Eu não, nem vou entrar em outros aspectos aqui sociais. Eu tô falando de uma parcela bem específica de gays assim que tem preguiça, que não quer, que não gosta, vão para as redes sociais e ficam criticando outros gays que vão para academia, sabe? Isso só para dar um exemplo, assim, né? Então, tipo, Eu posso contar uma história vai lá. que eu anotei aqui que aconteceu no Twitter essa semana? E Eu lá vou vem. contar. Prepara, Pelo gente, que tu prepara foi aí. cancelado agora? Não foi comigo, não, foi com outras pessoas. E Lá de Aracaju. É o seguinte. Um. O gay. Vamos colocar aqui. O gay número um. Presta atenção, hein, gente. O gay número um fez um questionamento sobre a aparência de um criador de conteúdo de amor intenso, ou seja, de OnlyFans. Uma pessoa veio. Então, assim, o gay um criticou o cara do OnlyFans, tá? Do nada. Tipo assim, do nada. Postou, tipo assim, deu uma shade lá, tipo, da aparência dele, né? novas.
Aí uma pessoa veio e retrucou a gay número 1, atacando ele. Tipo assim, postando a foto do gay número 1, falando assim, ai, mas você acha que você é o quê pra criticar? Só que o gay número 1 era realmente muito bonito. Uma delícia. Eu vi. Então, não teve como ele sustentar o ser feio, né? Então, o gay número 2 não conseguiu sustentar porque o gay número 1 era muito bonito, né? Então, ele acabou recebendo mais de 1.000 comentários evidenciando isso com aquele deboche e carinho da galera, sabe? Então, ou seja, o gay número 1 criticou o cara do OnlyFans de graça, e aí veio o gay número 2 para criticar o gay número 1, mas o gay número 1 realmente era bonito, então os gays começaram a criticar o gay número 2, tá? Em alguns momentos também teve a sua aparência questionada e, por fim, acabou pedindo perdão. O gay número 2 pediu perdão. Enquanto tudo isso acontecia, o criador de conteúdo adulto tava transando, vamos lembrar disso. Tava nem aí. Só que depois, o @ número 1 começou questionando o ator, que começou a questionar o ator pornô, expôs outras gays da cidade dele, que é Aracaju, que estavam debochando dele, né, e odiando ele por ser bonito. Basicamente é isso. Pra você ver como ninguém nessa história tá certo. E, tipo assim, e como que é inútil, é uma discussão inútil que não tá levando a lugar nenhum. Aí, olha só, passaram dias da galera gastando energia com isso pra chegar em qual lugar? Primeiro, por que o gay número 1 foi criticar o cara que faz OnlyFans? Pra quê? De graça. Aí depois ele vai se sentir mal porque o gay número 2 foi criticar. Mas como ele é padrão, aí tudo bem, a galera criticou o gay número 2. Vai tomar no cu. Que é tipo assim, criticando o gay número 2, sendo que na verdade o gay número 1 também tava fazendo bosta. E aí, o gay número 2 também fez o que o gay número 1 tava criticando, né? E aí depois a galera começou a criticar o gay número 1 de Aracaju. Tipo, pra quê também? Pra quê? Então, tipo assim, olha que bosta de vida é essa, gente? Que é isso? Olha o que você tá gastando tempo na sua vida. E no meio o que mais me impressiona nessa história é que no meio disso tudo, enquanto isso tudo acontecia, o produtor de conteúdo tava lá transando, tipo, ganhando os milhões dele. É disso. Exatamente. E o pior é eu, assim, né? Acompanhando a história também. Não, acho que o pior era enquanto tudo isso acontecia, tava o Lucas De Vito cagando no banheiro com o celular na mão, olhando essa cena toda. Passada. Eu tava assim. Mas, gente, agora você vê como pega, né? Não, agora eu entendo, porque assim, vai se fuder, por que você vai fazer um comentário criticando a aparência de outra pessoa? Era contigo que ele tava transando? Eu te perguntei alguma coisa sobre o meu corpo? Não perguntei, cara. Guarda seu comentário pra você. Que legal que você tá malhado, tem uma barriga com abdominal tanquinho. Beijo, pau no seu cu. Não te perguntei nada, sabe? Tipo, agora sim, o outro gay, o segundo gay que vai fazer um comentário, tá? Eu consigo entender a boa intenção dele. Mas não foi boa. Não, a intenção foi boa, a estratégia que não foi. Foi péssima. Foi péssima. Por quê? Porque ele fez um ataque pessoal a outra pessoa, ao primeiro gay. E daí eu fico pensando, e acho que é uma coisa legal pra gente discutir. Você que tá aí nos ouvindo, nos acompanhando, como que a gente poderia fazer uma crítica pra esse primeiro gay que não seja com mais bullying e shade? Tu tens alguma sugestão, Lucas? Eu mandava processar e dava um bola. Sabe o que eu penso, assim, agora assim, de verdade? Não, o quê? Não, eu amo que você responde. Não sei, Lucas. É que eu te fiz uma pergunta. Vai lá. Mas sabe o que eu acho que é interessante fazer nesse caso? Eu acho que, assim, essas coisas tinham que cair no ostracismo, sabe? Essas pessoas tinham que... Não essas pessoas, né? Esses comentários, esse tipo de atitude tinha que cair no ostracismo. Porque é o que eu falei, o algoritmo, ele valoriza muito isso. Então, consequentemente, isso ganha uma força muito grande. Então, eu acho então, o que a gente faz? Eu acho que, assim, na minha opinião, ignorar. Eu acho que tem que ignorar. Tudo bem. A gente poderia ignorar, mas ele decidiu fazer um comentário. A minha pergunta é... Como que a gente pode fazer uma crítica para esses gays, para esse tipo de comentário que é feito, sem que isso vire um outro bullying? Você quer falar, tipo assim, como a gente se posiciona? Isso, essa é a minha pergunta. Eu acho que
primeiro que você não critica a aparência da pessoa que faz isso, né? Então o gay número 2 ali poderia, ao invés de criticar a aparência do gay número 1, tipo, criticar a atitude do gay número 1. Porque eu acho que as atitudes são criticáveis, são julgáveis. A aparência não. É isso. É isso. Poderia virar e falar assim: nossa, gato, que comentário lixo. Do tipo, você perdeu uma grande oportunidade de calar a boca e não falar essa merda. Qualquer coisa que fizesse uma crítica ao comentário e não à pessoa, à aparência. Porque assim, gente, na real, se a gente parar pra pensar, ninguém aqui é santo. Acho que todo mundo pesa a mão e às vezes faz comentários que são ruins, que são negativos, que são violentos, que desqualificam, que tem um teor abusivo, um teor, né, de alguma forma, às vezes até usando humor e piada, mas que de alguma forma tem um caráter, assim, nocivo, prejudicial. Isso não significa que todas as pessoas sejam pessoas ruins, sabe? Não é porque eu fiz um comentário que foi preconceituoso, um comentário que tenha sido violento, que eu seja uma pessoa horrível. Às vezes a gente fala as coisas assim sem intenção de ser. Então, a gente precisa começar a fazer essa separação entre a pessoa e a atitude. Às vezes, pessoas que têm atitudes ruins também são pessoas ruins. Isso não exclui. Mas o boy, por exemplo, esse maluco aí, o padrão, que fez um comentário sobre o corpo do criador de conteúdo. Na prática, eu não conheço ele. Ele pode só ter feito um shade na internet e no dia a dia ser um amorzinho de pessoa. Então, a gente precisa encontrar uma maneira, assim, de fazer esse corte que seja educativo, mas que não reproduza a cultura de violência que a gente está criticando. Né? Então, virar e falar pra ele: gato, não foi legal o comentário que você fez. Acho que o teu comentário carrega preconceito, desqualifica o corpo do outro e tu não tens condições, assim, de fazer esse tipo de julgamento. Por quê? Porque ele fala sobre a vida dele, sobre o corpo dele. Só que aí, ninguém te perguntou nada. E aí o que pega das pessoas é porque elas falam: não vai ter um impacto. Cara, mas o impacto de você julgar uma pessoa com, tipo assim, a ferro e fogo, a pessoa, tipo assim, a pessoa vai ficar, tipo, sabe, mas não vai entrar na cabeça dela. Então, tipo, ela vai continuar reproduzindo isso depois. Ela pode até ficar: ai, que bosta. Mas ela vai continuar reproduzindo isso. Então, o impacto, você vai ter mais like. Se você criticar, igual aconteceu, de criticar a aparência do outro, você vai ter mais like. Só que você vai, tipo, incentivar essa prática a outras pessoas também. Então, isso acaba virando uma grande bola de neve, sabe? E é muito interessante porque tem um perfil no Twitter que ele fica, tipo, só evidenciando e comentando sobre essas tretas, né? Que é o Dumping Pão. Ele é muito legal. Só que aí você percebe que tipo assim, é sempre a mesma coisa, as discussões entre homens gays do Twitter, sabe? É sempre falando sobre beleza, sobre corpo, sobre a parte sexual, sobre ereção. Dote, né? Tipo, ai, gente. Performance. Vai tomar no seu cu, sabe? Vai aprender. Acho que é isso que eles querem, mas... não, vai no mau sentido. Porque, cara, qual que é o tá, tipo, o que você vai acrescentar na sua vida, sabe? Tipo, sabe? O que vai mudar? Você vai continuar sendo... Se você se sente frustrado e faz esse comentário, você vai ficar mais frustrado ainda. Você vai continuar sendo frustrado na sua vida. E aí, enquanto isso, a galera lá no Senado, vamos tirar os direitos, a galera mundo afora, né? E a gente lá, porque olha só, você é feio, parece criança. E é isso que você falou, né? Tipo, a gente age e é a mesma lógica de quando a gente é criança. Sabe? Sim, é a mesma, é o mesmo tipo de funcionamento. Eu, honestamente, assim, Lucas, é muito frustrante se a gente parar para perceber, né? Porque enquanto comunidade, né, é triste, na verdade, eu acho que é mais do que frustrante, é triste. É triste que enquanto comunidade nós ainda não tenhamos conseguido, não conseguimos construir esse espaço seguro, sabe, de acolhimento. Porque eu vejo em clínica, por exemplo, quantos dos meus pacientes se sentem sozinhos, se sentem deslocados e, pior, não conseguem criar vínculos dentro da comunidade gay porque estão sempre em ameaça.
é isso, né? Vão conversar com um boyzinho, daí é shade, daí é competição, daí vem essa coisa mais de não se sentirem inseguros, de não se sentirem queridos, de não se sentirem aceitos, e ficam sempre nesse preciosismo de uma performance sexual, de uma atraência, de uma atração, né, de serem atraentes fisicamente, sexualmente, para serem validados. Então é isso, se eu sou gostoso, se eu sou malhado, se eu sou padrão, eu tenho carta aberta para poder ser escroto e cretino com todos os outros. Meu cu, né? Vai se fuder. E isso acaba gerando uma sensação em todo mundo da comunidade de ansiedade, né? Baixa autoestima, a sensação de não pertencimento, né? A ansiedade, inclusive social, né? De estar em ambientes com muitos gays ou pessoas LGBT, mas especialmente muitos gays. Então, você fica refém. E você que faz e você que tá ouvindo isso. Às vezes não tem nada a ver com a situação, mas você vê isso tudo acontecendo. Cara, como é que você vai, tipo, falar, eu quero ir num ambiente com muitos gays, sabe? Assim. E na verdade, e é o que eu falo, é tão importante a gente ter amizade com outras pessoas da comunidade, a gente se sente tão pertencente, tão ouvido, né? A gente se fortalece tanto, é tão gostoso. Porque, assim, na maior parte da minha vida eu não tive amizade com... É que, assim, eu tive amizade com pessoas gays, mas é que a gente não falava sobre isso, né? Tipo, a gente era criança e a gente ficava no armário. Mas eu não tive, assim, amizades abertamente gays. E aí, quando eu comecei a ter, eu percebo que, cara, é muito gostoso, é muito diferente. Só que aí, amigo, e aí vem o grande tópico, né? Como que a gente pode vencer isso? Como a gente pode vencer todo esse shade, toda essa insegurança que as pessoas trazem em forma de bullying, todas essas farpas? Como que a gente pode lidar com isso? Porque eu penso também que, igual eu falei, a gente tá muito... É muito fácil você achar as críticas, é muito fácil você achar esse ódio, né? O algoritmo propicia isso. Mas também acho que existem pessoas legais, também acho que existem pessoas com atitudes conscientes, né? Acho que... Porque, assim, pessoas legais todo mundo pode ser, é o que você falou. Mesmo quem pratica... Por exemplo, o boy 1 aqui, o boy 2, sabe? Tudo pode ser legal aqui na vida, mas teve essa atitude merda. Mas, ao mesmo tempo, você pode conhecer pessoas que façam você sentir bem. Então, assim, como que você acha que a gente pode aprender a lidar e a superar, sabe? A vencer essa barreira de primeiro impacto, vejo gays brigando, vejo gays fazendo shade. Sim, sim. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é assim, parar de ficar olhando para os lados e olhar para si. Né? O que eu estou fazendo? Como que eu me comporto? Sabe a história do gay número 2 lá, que na hora de fazer uma crítica pro gay, acaba sendo mais violento e mais agressivo ainda do que o comentário que ele critica? Não é, acho que não seja esse, não é esse o caminho, sabe? Acho que não é por aí. Acho que talvez a primeira estratégia seja essa, assim, parar de olhar para os lados e focar em mim. Sabe, como que eu tô me sentindo, o que que eu tô fazendo, como que eu tô cuidando de mim, das pessoas ao meu redor, da minha vida, do que faz sentido pra mim, né? Porque se eu fico olhando demais pros lados, eu começo a me comparar. E quando eu me comparo, eu estabeleço critérios para julgar quem tá acima, quem tá abaixo. E não acho que seja aí, eu acho que o caminho é meu comigo, sabe? De eu buscar ser melhor do que eu já fui, de eu buscar ser uma pessoa mais interessante para mim, com base no que eu já fui um dia, procurar evoluir a partir dos meus próprios paradigmas e critérios, e não me colocando numa relação hierárquica com as outras pessoas, sabe? Em que De se você eu só sou tenta melhor em subir, relação né? a elas. Exato, de se eu sou melhor do que elas ou não. Né? Porque aí é um caminho que, sim, sem fim. Eu também diria que uma coisa que é legal a gente fazer e que pode parecer um clichêzão, né? Mas que é muito importante é a gente conseguir aprender a lidar com isso sozinho. Então, assim, a gente numa terapia, ou a gente conversando com pessoas que a gente confia, a gente lendo sobre o autoconhecimento, sobre o mundo, o comportamento dos homens gays, de pessoas LGBTs, a gente começa a ter um pouco mais de consciência do porquê que as pessoas fazem isso. Então, por exemplo, no caso do meu paciente, ao invés dele ver, tipo, um outro gay que fica tentando dar shade, fica tentando, tipo, fazer ele se sentir envergonhado, é tipo de ver uma pessoa que
provavelmente tá insegura e desesperada por segurança e atenção, sabe? E aí você começa a sentir de outra maneira também, porque você fica tipo, cara, não tem uma pessoa me atacando porque ela é melhor que eu. Tem uma pessoa que tá muito insegura e tá se sentindo, tipo, muito vulnerável. E ela tá tentando se sentir vulnerável, tipo, a todo custo. Da pior forma possível, mas a todo custo. Então, tipo, sabe, isso não vai me afetar. Tipo, é uma pessoa insegura, né? E de você começar a enxergar as pessoas não só pelo comportamento que elas têm, né? Por exemplo, dos gays aqui se criticando pela aparência, mas pela falta de atenção que eles têm, pela baixa autoestima que eles têm, pela falta de um ambiente talvez seguro que eles não tenham, sabe? De uma rede de apoio que faltou antigamente. Começar a ver eles por esse comportamento e não só por que eles mostram, né? Então, aí você começa a se sentir mais seguro. E quando você se sente mais seguro, você tem menos medo, e isso vale não só para quando você tem ambientes LGBTs, mas de enfrentar o mundo, de enfrentar um ambiente de trabalho, de enfrentar um ambiente social, seja ele qual for, de você conseguir se mostrar e mostrar a sua opinião. Então, quando você se sente seguro com você mesmo, é possível você enfrentar o mundo. E aí, quando você enfrenta o mundo, quando você entende que, cara, você pode ir em ambientes que tem muitos gays, você pode, tipo, estar em lugares que tem muitas pessoas LGBTs, que por mais que tenham pessoas que você, sabe, não gosta, que, sabe, tem esses comportamentos que são disfuncionais, você tá tipo, cara, eu só vou me afastar e, tipo, vou deixar essa pessoa de lado. E aí você começa a dar espaço também para as pessoas que são legais, porque da mesma maneira que o algoritmo, ele só mostra primeiro as pessoas que os comentários são odiosos, na vida também é muito mais fácil você prestar atenção numa pessoa que está sendo escrota. Então, uma pessoa que está sendo odiosa, criticando o outro. Então, as pessoas que estão ali na delas, tendo o comportamento médio delas, assim, talvez fiquem em segundo plano. E elas existem. E é óbvio que a gente vai focar para as que estão sendo maldosas, mas uma vez que você fica seguro o suficiente para estar nesses ambientes, para conversar com outros gays, para você flertar também, então você sente que você consegue, tipo, sabe, passar da etapa número 1, e aí quando você vai para a etapa número 2, vamos dizer assim, aí você começa a entender um pouco mais da personalidade, começa a entender um pouco mais quais lugares você se sente mais confortável, vão ter pessoas que têm valores parecidos, né? Então, é como se fosse também lidar com essa frustração, aprender a lidar com frustração, porque isso aí, gente, seja gay, seja hétero, seja não binário, seja um ET, você sempre vai... Nossa, parece que LGBT é ET, né? Mas sempre vai ter amizades e relações que você vai ter frustração. Com seus pais, com seu amigo, com seu parceiro de trabalho. A gente sempre vai se frustrar. Agora, a gente tem que entender o nível da frustração, como a pessoa reage, mas isso é normal de acontecer. Não fique se colocando numa bolha pra, tipo, não quero que ninguém me frustre, ninguém me critique, ninguém me decepcione. Isso vai acontecer. E também você vai fazer isso com as outras pessoas. Beleza. O lance é a gente reconhecer isso no outro, é a gente respeitar o limite do outro. Mas eu diria que o principal ponto para você conseguir vencer toda essa competição é você estar consciente e seguro de si, porque aí você não entra nessa lógica, você não fica com medo dessa lógica e você consegue enxergar para além disso. E consegue estar nesses ambientes com essas pessoas, né? Acho que isso tudo traz um pouco mais de paz no coração. Acho que porque você enxerga as coisas como são, né? Não como elas estão se mostrando ali, né? Eu acho isso bem, bem importante, sabe, amigo? A gente vai relaxando, vai diminuindo a ansiedade, sabe? E pode ir sendo até mais amoroso com nós mesmos e com as outras pessoas, no geral. Então, eu convido você que está nos ouvindo agora a pensar sobre isso, assim. Eu sou uma pessoa competitiva, como é que eu compito com outras pessoas? Isso acontece com todo mundo no geral? Mais com homens gays? Como que isso aparece? Né? Eu acho que é isso hoje, hein? Temos. Abemos episódio? Abemos. E agora sim, não adianta nada você ficar ouvindo esse episódio aqui e concordar com a gente, não compartilhar e não mostrar pros amigos, né? Aí a gente vai se sentir ofendido. Aí a gente vai competir com vocês. Entendeu? Exatamente. Eu vou xingar muito no Twitter, sim. Eu vou expor. Eu vou falar da aparência de cada um. Tô brincando, gente. A gente ama vocês. Não adianta ficar falando, adoro o podcast de vocês. Eu vejo lá nos stories a galera não compartilhando, não marcando a gente. Sabe? Inclusive, já fala aí o teu @. _ Lucas De Vito e Clínica LGBT com local. E também temos o _ pod gay. Claro, o _ pod gay. O @meupsiegay também.
E, gente, olha Ele só. voltou, gente. O Psia Gay voltou com posts. Já voltei causando, arrasou, amigo. viu? Arrasou, viu? Voltei causando, inclusive agora vai sair outro. E é isso, toda semana eu quero voltar a fazer postagenzinhas pra gente gerar discussão. Eu ainda tô penando na parte dos vídeos, tá? Porque eu não sou tão familiarizado com gravar vídeos, eu prefiro os posts. Mas vou movimentar. Sinto falta de postar coisas nas redes, sinto Pega falta os cortes, de gerar menino, do debates. pod gay. Vai pegando os cortes também. Não, mas é sobre gravar o meu conteúdo autoral, é diferente. É diferente. Mas isso você vai com o tempo também. Não, é com o tempo, porque assim... É treinando. Garota, eu não... Olha o competitividade, né? Eu não tô aqui pra ficar fazendo post genérico, entendeu, isso, Lucas? Então os meus posts, eles vêm com conteúdo. Olha só. Mas não adianta nada você não postar, você tem que postar. Eu tô postando, por isso que eu comecei a postar de novo. Então compartilhem os conteúdos da gente, porque dá um trabalho do caralho, tá? Pra fazer post, pra gravar videozinho, pra gravar podcast, demora tempo, é preparação, é roteiro, é dinheiro, é investimento de energia. Sexta-feira de manhã eu podia estar aqui agora transando, fazendo um banheirão, e eu tô o quê? Gravando podcast. Então, ouça, compartilhe, jogue nas redes e... A galera pode te encontrar no Clínica com Local. Não sei se tu estás atendendo, mas eu quero aproveitar. Eu me dei conta disso essa semana. Eu nunca divulguei aqui no podcast. Gente, estou com horários abertos em psicoterapia, tá? Então a gente fala tanto da galera fazer terapia, pode fazer terapia com a gente. Arrasou. Eu tô muito não. Tá mas, fechado, né? Não, vai sair de férias agora também. Nem é bom pegar paciente novo, né? Espera um pouquinho. Mas é isso. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Amamos vocês. Não competimos com vocês, mas ajudem a gente também aí, tá? Né? Uma mão lava a outra. E duas fazem uma coisa bem gostosa. Beijinho. Tchau. Tchau.